Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Toda semana aqui você encontra assuntos relacionados às nossas reuniões. E nesse vídeo nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Substituindo a parte de joias espirituais, nós teremos a parte Nossa Vida Cristã. Fortaleça sua fé na Palavra de Deus. Teremos também Faça seu melhor no ministério e depois o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo e vamos preparar melhor a nossa reunião. Que fortaleça a sua fé na palavra de Deus, que com certeza também é um ponto interessante e traz 3 perguntas na qual a gente pode participar por meio de nossos comentários. Então vamos fazer apenas uma iniciação e logo após a gente faz as perguntas. Bem, é notório que a palavra de Deus, ela com certeza, ela transforma vida. Quando aplicamos as orientações, os conselhos da palavra de Deus em nossa vida e principalmente quando nós estamos convencidos de que ela é a palavra de Deus. Mas como nós podemos fortalecer a nossa fé? Então podemos fazer isso por ler a palavra de Deus todos os dias, meditar, analisar, procurar provas de que Jeová realmente é o autor da Bíblia. Para que isso possa acontecer, nós podemos elaborar um projeto de estudo, pesquisar através das publicações. E também no site jw.org nós vamos encontrar o guia de pesquisa para as testemunhas de Jeová, que tem o tópico A Bíblia. Então, com certeza, quando nós pesquisamos esses assuntos e elaboramos um projeto de estudo, isso vai aumentar a nossa fé de que realmente a palavra de Deus ela é de Jeová e que principalmente que ela não mudou. Então, após os irmãos assistirem o vídeo Por que temos fé na palavra de Deus, os irmãos vão responder a 3 perguntas. Então, a primeira pergunta que surge é: como a descoberta de uma parede num templo em Karnak, no Egito, confirma que a palavra de Deus é verdadeira? Então, podemos responder da seguinte maneira. Lá nesse templo mostrava que Sisaque, com as pessoas que ele capturou, também mostrava nomes das cidades de Israel que foram conquistadas. Também menciona o campo de Abrão, e essa é uma referência mais antiga ao patriarca bíblico Abraão. Então isso fortalece a nossa confiança que a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda pergunta: como sabemos que a mensagem da Bíblia não mudou? Então, durante a compilação, a edição de novas traduções, nós podemos tirar um exemplo de Lucas, capítulo 4, versículo 24. Ali fala que Jesus ele abriu o rolo de Isaías, mas alguns manuscritos falam que ele desenrolou o rolo. Mas os irmãos concordam que o significado é o mesmo? O outro ponto que nós podemos mencionar é que os escritores das escrituras gregas sempre citavam as escrituras hebraicas usando a tradução Septuaginta grega e às vezes usavam ou parafraseavam um pouco diferente, mas a mensagem permanecia a mesma. Então podemos perceber que a palavra de Deus, a Bíblia, a mensagem contida nela, não mudou. E a terceira pergunta: como o fato de a Bíblia ter sobrevivido até os nossos dias prova para você que ela é a palavra de Deus? Bem, Isaías 48 diz assim: a relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E a gente consegue perceber que é exatamente isso que aconteceu ao longo do tempo. Muitos tentaram destruir a palavra de Deus,
enquanto outros perdiam sua própria vida para que a palavra de Deus continuasse viva. Isso mostra para nós como Jeová, ele protegeu a sua palavra ao longo dos anos. Então, a primeira conversa da apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, depois ofereça uma sentinela ou despertai que fale de um assunto que o morador mencionou. E no final da consideração, vamos fazer análise do ponto número 4 da nossa brochura. Então, vamos iniciar. Então, a publicadora se chama Maria e a moradora se chama Ana. Então, começa assim. Maria diz: bom dia, vizinha. Me chamo Maria e gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como você se chama? Então, Ana diz: bom dia, me chamo Ana. Só não posso demorar muito, pois estou de saída. Então, Maria diz: é um prazer, Ana. Vou ser breve. Hoje estamos falando a respeito das orações, algo que todo ser humano precisa fazer. Mas, Ana, você acha que Deus ouve nossas orações? Então, Ana diz: bem, quando faço as minhas orações é com esse objetivo, mas saber se Ele ouve, aí já é difícil. Então, Maria diz: obrigado por sua resposta. Mas veja, Ana, a garantia que Deus nos dá sobre isso, sobre a oração. Veja comigo o Salmo 65, 2. Então você faz a leitura e depois você diz assim: notou, Ana? Deus é o ouvinte de orações. Ele ouve sim as nossas orações. Como você já está de saída, eu vou deixar com você essa publicação. É a Sentinela e ela tem o tema: será que Deus ouve as nossas orações? E na minha próxima visita eu vou te responder sobre que coisas podemos orar a Deus. Então, lhe agradeço, tá? Pela sua atenção, muito obrigado e tenha um excelente dia. Então, aqui você finaliza a sua designação e agora nós vamos fazer a análise do ponto, que é o ponto número 4. O ponto número 4 diz assim: prepare as pessoas para entender o texto. Então, o que você deve fazer? Deixe claro o motivo de você ler um texto. Então, como pode ser feito isso? Pense no ponto que você quer destacar. Então, antes de ler um texto, diga algo que chame a atenção. Segundo, mostre que tudo que você diz vem da Bíblia. Então, ao falar, ajude a pessoa a perceber e ver que o assunto que você está dizendo é da palavra de Deus e deixe a pessoa curiosa. Faça uma pergunta e mostre como o texto responde a essa pergunta. Os irmãos têm dúvida que Maria fez isso? Percebam que, antes de ler o texto, Maria diz assim: obrigado por sua resposta, mas veja a garantia que Deus nos dá sobre a oração. Perceba que antes dessa frase anterior, ela faz uma pergunta. Ela diz assim: você acha que Deus ouve nossas orações? Então ela chama atenção para o assunto, ela explica antes da leitura do texto o que vai ser respondido durante o mesmo. Então conseguimos perceber que Maria, ela usou muito bem o ponto durante a sua designação. Vamos passar agora para a revisita. A revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e deixe uma publicação do kit de ensino. E depois a gente vai fazer a análise da lição número 1. Então a revisita a gente pode iniciar assim. Então, vocês sobem na tribuna, sentam na mesa, e inicia. Maria diz: gostou da publicação que deixei com você? Então Ana diz: consegui ler alguns pontos sim, é muito interessante. Então Maria diz:
Realmente, essa revista é muito boa. Você sabia que nela a gente consegue responder a pergunta que eu fiz para você na outra semana? Sobre que coisas podemos orar a Deus? Então Ana diz: que legal, não vi esse assunto. Maria diz: sem problema. Vamos considerar juntas. Abre aí a revista na página 11. Aí tem um título: sobre que coisas você pode orar. Aí mostra a primeira coisa que podemos pedir. Achou? Então Ana diz: sim, aqui fala que podemos pedir o que precisamos, tais como comida, roupa e ter onde morar. Então Maria diz: muito bem, podemos também pedir sabedoria, fé e o perdão de nossos pecados. Qual é a segunda coisa que podemos pedir? Está mais abaixo. Então Ana diz: bem, podemos orar pelos outros, podemos orar por nossa família e isso é o que eu mais faço. Então Maria diz: sim, eu também sempre oro por minha família, para que possamos continuar unidos. E qual o terceiro assunto, Ana, que podemos orar a Deus? Então Ana diz: bem, aqui diz que devemos orar para agradecer pelo que temos. Então Maria diz: isso mesmo, Ana. Devemos ser gratos por tudo que Deus nos dá. E Deus, Ele nos garante que ouve nossas orações. Veja comigo o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14. Então você pode ler ou pode pedir para a moradora ler. Depois você diz assim: notou? Se orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele irá ouvir. Na nossa próxima conversa, eu vou te mostrar como Deus responde nossas orações. Até lá, eu vou deixar com você essa publicação. Seja feliz para sempre. E gostaria que você desse uma atenção especial na lição 8, que diz assim: você pode ser amigo de Jeová. Então aqui eu finalizo e você pode colocar a finalização da designação da maneira que você achar melhor, certo? Então vamos fazer agora a análise da lição número 1, que diz assim: comece bem. Então o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas e deixe claro qual é o assunto e mostre porque o assunto é importante para elas. Então, como pode ser feito isso? Deixe a pessoa interessada. Então, faça uma pergunta para que a pessoa possa ficar interessada. Segundo ponto, deixe claro o assunto. A pessoa precisa saber qual é o assunto que você está falando ou que você vai falar. E o terceiro, mostre porque o assunto é importante. Então ela precisa entender que aquilo que você está dizendo é importante para ela. E conseguimos perceber que Maria ela fez exatamente assim. Perceberam quantas perguntas tem nessa designação? Tem bastante perguntas. E ela também deixou o assunto muito claro. Quando começou a considerar a revista Sentinela que tinha deixado com ela. Então ela mostrou 3 pontos pela qual ela podia orar a Jeová e finalizou lendo um texto da palavra de Deus. Então podemos dizer também que Maria ela foi muito bem em sua revisita. Vamos agora fazer o estudo bíblico, que está na lição 8.7 e o quadro Algumas Pessoas Dizem. E depois iremos fazer a análise do ponto número 8. Então, o estudo podemos iniciar assim. Maria inicia: muito bem, Ana. Vamos agora passar para o ponto 7. Para ser amigos de Jeová, precisamos falar com ele e ouvir o que ele diz. Você pode ler esse pedacinho até antes do texto, por favor. Então, Ana, quando 2 amigos conversam, a amizade deles fica mais forte. Então Maria diz: muito bem, vamos fazer a leitura do texto que aparece aí, que é o Salmo 86, 6 e 11. Você pode ler. Então Ana faz a leitura, depois você diz:
Muito bem. No versículo 6, mostrou que nós devemos fazer o que, Ana? Então Ana diz: bem, pelo que eu entendi, é como se estivéssemos pedindo que Deus dê atenção à nossa oração. Maria diz: certo. E no versículo 11, nós pedimos o que e por quê? Então Ana diz: podemos pedir para Jeová nos instruir no seu caminho, para que assim possamos temê-lo. Então Maria diz: certinho, Ana. Percebemos então que é uma via de mão dupla. Nessa linha de raciocínio, vamos fazer a primeira pergunta: como podemos conversar com Deus? Então Ana diz: somente por meio da oração. Maria continua: certo. A segunda pergunta: como Jeová conversa com a gente? Então Ana diz: somente pela Bíblia. Então Maria continua: isso mesmo. A gravura mostra exatamente isso. A jovem, para falar com Deus, ela faz uma oração. E depois, para ouvir a voz de Deus, ela lê a palavra de Deus. Pois quando Jeová sabe das nossas necessidades, ele pode fazer com que o Espírito Santo nos direcione exatamente para o texto que precisamos. Já percebeu que grande parte dos nossos amigos da época de escola já não conversamos mais e às vezes nem contato temos? Então Ana diz: sim, isso é verdade. Então Maria diz: isso acontece pois deixamos de conversar com regularidade e, sem notar, ficamos distantes. Então não podemos deixar que isso aconteça com Deus. Ainda podemos considerar algumas pessoas dizem: é impossível ser amigo de Deus. Qual texto você usaria para mostrar que podemos ser amigos de Deus? Então Ana diz: eu mostraria Tiago 2:23. Pois se Abraão conseguiu ser amigo de Deus, nós também podemos conseguir. Então aqui, meus irmãos, eu finalizo, tá, esse estudo. Você conclui essa designação como você achar melhor. Vamos então agora fazer a análise do ponto número 8, que é ensine com ilustrações. Então você deve fazer? Use ilustrações simples e bem pensadas para tornar seu ensinamento mais interessante e explicar pontos importantes. Então, como pode ser feito isso? Escolha ilustrações simples, então faça como Jesus, para explicar pontos importantes de uma maneira fácil de ser entendida. Pense na pessoa, então faça uma ilustração simples que tenha a ver com o entendimento da pessoa e que não venha constranger ou ofender a pessoa. E o terceiro ponto, concentre-se no ponto principal. Use ilustração com o objetivo de ensinar. E percebemos que Maria fez exatamente isso. Ela usou tanto a ilustração que já veio dentro da matéria, que é da jovem orando e depois lendo a palavra de Deus. E ela também fez uma ilustração simples com relação aos amigos de escola, que com o tempo, quando a pessoa deixa de conversar, acaba perdendo aquela afinidade, aquela amizade. Então ela adaptou uma ilustração simples de ser entendida, que todos já passaram ou os mais jovens vão passar na vida, mas que realmente é um fato que acontece. Então podemos dizer que Maria, ela usou muito bem esse ponto no seu estudo. Então pode ter certeza que se vocês se prepararem bem, considerarem a brochura, os pontos relacionados e praticar bastante, vocês também se sairão muito bem. Como podemos mostrar nosso amor por Jeová? Eu vou iniciar fazendo a leitura, a introdução, mas eu não vou fazer a leitura dos parágrafos porque esse estudo está um pouco grande. Então o vídeo vai ficar muito longo. Então, para que os irmãos possam assistir até o fim, eu vou fazer somente as perguntas, ok? Então a introdução, ela diz assim: você se sente mais próximo de Deus desde que começou a estudar a Bíblia?
Gostaria de continuar a fortalecer sua amizade com ele? Nesse caso, lembre-se de que quanto mais Jeová sentir que o seu amor por ele está aumentando, mais ele vai te amar e cuidar de você. Mas como você pode mostrar que ama Jeová? Então vamos iniciar fazendo a pergunta do ponto 1. Como podemos mostrar que amamos a Jeová? Então a resposta: podemos fazer isso por obedecê-lo, por acatar as suas instruções e obedecer a Jeová de coração, para que assim possamos fazer as coisas que agrada a Ele. Pergunta do 2. Por que pode ser difícil mostrar nosso amor por Jeová? Então a resposta: primeiro, por causa de nossas imperfeições. E quando nós enfrentamos algumas dificuldades, problemas econômicos, injustiça, a gente acaba deixando de fazer a vontade de Jeová, porque é mais fácil fazer o que é errado. Mas, se formos fiel a Jeová e obedecer a Ele, vamos mostrar que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Aprenda mais, veja por que Jeová dá valor à sua obediência e o que pode ajudar você a ser fiel a Ele. Então, no ponto 3, uma questão que tem a ver com você. Na Bíblia, no livro de Jó, lemos que Satanás fez uma acusação contra Jó e contra todas as pessoas que querem servir a Jeová. Então vamos fazer a leitura do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, e do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10. Então, Jó 1:1 diz assim: Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e rejeitava o que era mal. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então Jeová perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: De percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então Satanás respondeu a Jeová: Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora, levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua própria face. Então Jeová disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová. Então, no dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e disse a Jó: Os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando ao lado deles, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Eles também mataram os seus servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse: Caiu dos céus um fogo da parte de Deus e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os. E eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse: Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Então Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois se lançou no chão e, curvando-se, disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Em tudo isso,
Jó não pecou nem acusou Deus de fazer algo errado. Depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles para apresentar-se perante Jeová. Então Jeová perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: de percorrer a terra e andar por ela. E Jeová disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar contra ele para o destruir sem nenhum motivo. Mas Satanás disse a Jeová: pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová e atingiu Jó com furúnculos dolorosos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco para se raspar e ficou sentado entre as cinzas. Por fim, sua esposa lhe disse: você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele lhe respondeu: você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então a primeira pergunta, de acordo com Satanás, por que Jó obedecia a Jeová? Então a resposta, Satanás ele deu a entender que Jó só obedecia a Jeová porque ele tinha tudo, era protegido e abençoado por Jeová. Então, se Jeová tirasse tudo aquilo, ele renegaria ou desobedeceria a Jeová. A segunda pergunta, o que Satanás diz de todos os humanos, incluindo você? Então, Satanás, ele fala que o homem, ele dará tudo quando passar por dificuldade. Que, na verdade, ele deu a entender e dá a entender até hoje que os humanos só servem a Jeová porque são beneficiados, são protegidos, são resguardados. Mas se passar por alguma dificuldade que seja, deixa tudo para trás e renega a Jeová. Agora Jó 27, versículo 5, parte B, diz assim: até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Então a pergunta, como Jó provou que amava a Jeová de verdade? Bem, vimos na leitura que Jó ele passou por muitas dificuldades que talvez nenhum ser humano tenha passado, que é perder tudo, incluindo filhos, e também ser consumido por uma doença maligna. Então Jó passou por todas as dificuldades, mas em tudo foi leal a Jeová e não acusou Jeová de nada. Ponto 4. Alegre o coração de Jeová. Então vamos ler Provérbios 27, 11 e depois vamos fazer a pergunta. O texto diz assim: seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Então a pergunta, como Jeová se sente quando você faz a coisa certa e obedece a Ele? Por quê? Então o texto deixa bem claro que Jeová ele fica alegre quando nós obedecemos a Ele, como somos sábios e tomamos boas decisões. E por quê? Porque quando isso acontece, Ele dá uma resposta àquele que o desafia. Ele mostra para Satanás que os seus servos são leais a Ele em qualquer circunstância da vida. Ponto 5. Você pode ser leal a Jeová. Então veja o vídeo, defenda a sua fé mesmo enfrentando oposição. E após a gente vai fazer as duas perguntas que se seguem. Eu já vi o vídeo, né? Então vou fazer as perguntas. Você acha que é difícil falar para outros sobre Jeová? Então note que essa pergunta aqui é para o seu estudante. Mas você pode também, dar a sua resposta na congregação. A segunda pergunta, no vídeo, o que ajudou Cláudio a vencer o medo?
Então vimos que após ter sido questionado por dois amigos, no trabalho, ele, após uma noite de adoração em família, durante a oração do seu filho, ele ficou muito comovido, perdeu o sono e começou a estudar sobre a vida do apóstolo Pedro, que embora tenha deixado Jesus, ter negado Jesus 3 vezes, ele foi fiel e continuou leal no ministério. Então ele pôde perceber que a vida do homem imperfeito como nós é realmente ter medo em determinados momentos. Mas se formos fiéis e leais, nós conseguimos enfrentar o nosso medo. E percebemos no vídeo que foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, ele foi falar com seus amigos, embora um não tenha dado ouvido, o outro acabou aceitando ou queria entender mais o que ele tinha a dizer. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do Salmo 97:10 e depois vamos fazer a pergunta. Então, o Salmo 97:10 diz assim: Vocês que amam a Jeová, odeiem o que é mal. Ele guarda a vida dos que lhe são leais. Livra-os da mão dos maus. Então, a pergunta: pensando no que você já aprendeu, quais são algumas das coisas que Jeová ama? E quais são algumas das coisas que ele odeia? Então a resposta: Jeová ama a nossa integridade, a nossa lealdade, a nossa defesa dos ensinamentos e da palavra de Deus e ser obediente de coração. A segunda pergunta: como você pode aprender a amar o que é bom e odiar o que é mal? Então a resposta: primeira coisa que nós podemos fazer é orar a Jeová, pedir ajuda do seu Espírito Santo, ler a palavra de Deus, meditar nela, para que assim possamos entender exatamente qual é o pensamento de Jeová. Agindo assim, nós vamos conseguir praticar isso na nossa vida. Ponto 6. Obedecer a Jeová é sempre o melhor. Vamos fazer a leitura de Isaías 48, 17 e o 18, e depois nós vamos fazer as perguntas. Então o texto diz assim: Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos, então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Então a primeira pergunta: você acha que podemos confiar que Jeová sempre sabe o que é o melhor para nós? Por quê? Então a resposta é sim. Com certeza podemos confiar que Jeová sabe o que é melhor para nós. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, foi Ele que nos criou, somente Ele tem a capacidade de nos guiar no caminho certo, e se nós obedecermos seus mandamentos, com certeza iremos ter paz. A segunda pergunta: como as coisas que você aprendeu da Bíblia e de Jeová ajudaram você até agora? Então essa é uma pergunta individual. Dando continuidade ao nosso estudo, algumas pessoas dizem: Deus não liga para as coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer. Então que texto da Bíblia você usaria para mostrar que nossas ações podem deixar Jeová feliz? Então nós poderíamos usar o texto que a gente considerou nesse estudo, Provérbio 27:11, que ali fala: Seja sábio, meu filho, e alegra meu coração. Então ali mostra que se nós formos obedientes, sábios, tomarmos boas decisões, nós estaremos alegrando o coração de Jeová e vamos deixar Jeová feliz. Resumo: você pode mostrar que ama Jeová quando obedece a Ele e é leal, apesar dos desafios. Revisão: o que você aprendeu do exemplo de Jó? Então aprendemos que Jó ele foi íntegro, foi fiel, foi leal e mesmo passando por todas as dificuldades, não acusou Jeová de nada. A segunda pergunta: como você pode provar que ama a Jeová? Então podemos também ser íntegros, ser leal, obedecer os mandamentos de Jeová, ensinar a palavra de Deus, ser corajoso em defender a nossa fé, para que assim realmente possamos mostrar que amamos a Jeová.
E a terceira pergunta: o que vai ajudar você a ser leal a Jeová? Então a resposta é ser obediente aos mandamentos de Deus. Assim como Jó. Jó ele era obediente a Jeová. Ele amava a Jeová. E mesmo passando por tantas coisas difíceis na vida, ele se manteve íntegro. Então, se nós também mostrarmos a nossa lealdade, formos íntegros a Jeová, com certeza também vamos deixar Jeová feliz e vamos mostrar que somos pessoas leais, independente das dificuldades que possamos passar nessa vida. Então, meus queridos e amados irmãos, consideramos o estudo bíblico de congregação. Foi bem breve, né? A gente não fez as leituras para que o vídeo pudesse ficar um pouco menor. Espero que, de alguma forma, possa contribuir para a sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.